Você olharia para uma orca achando que estava vendo o mesmo animal que aparece nos filmes da Disney. E depois, descobriria que existe uma versão dela capaz de arrancar a barbatana de um tubarão branco e afogá-lo com as próprias mãos. Porque a verdade é que isso acontece. E o mais assustador é que essa orca não vive no fundo do oceano. Ela pode estar a poucos metros de uma praia que você já pisou. Nesse vídeo, você vai conhecer 5 tipos de orca, da mais dócil à mais imprevisível, organizadas do nível mais baixo ao mais alto de ameaça. E o número 1 vai te fazer entender por que esse animal é chamado de assassino. Primeiro, uma coisa que poucos sabem. Tecnicamente, todas as orcas pertencem à mesma espécie, Ursinus orca. Nome científico único. Só que existe uma diferença brutal entre elas que nenhum livro didático te conta direito. Ao longo de milhares de anos, grupos de orcas se isolaram em oceanos diferentes. Desenvolveram culturas diferentes, estratégias de caça diferentes e até sons diferentes. Tão diferentes que hoje, cientistas as classificam como ecótipos, versões da mesma espécie que se comportam como animais completamente distintos. Agora pensa comigo, a mesma criatura, o mesmo DNA, mas uma versão que nunca tocou num mamífero na vida e outra que caça baleia jubarte em grupo como uma matilha de lobos do oceano. São 5 ecótipos que você vai conhecer agora. Do mais pacífico ao mais letal. A orca residente é a que a maioria das pessoas imagina quando ouve a palavra orca. Ela vive em grupos grandes, com a família sempre junto. Filhos que nunca se separam da mãe, mesmo na vida adulta. Parece quase humano, não é? Só que existe um lado que muita gente não conhece. Essa orca nunca comeu um mamífero na vida. Jamais. Ela é especializada exclusivamente em peixes, principalmente salmão. Tem até preferência de espécie. E sabe o que torna isso ainda mais curioso? A orca residente é tão específica na dieta que, mesmo estando ao lado de uma foca ferida, incapaz de escapar, ela ignora. Não ataca. Não é parte do programa. Nível de ameaça para humanos praticamente 0. Mas não confunda docilidade com fraqueza. Ela tem 6 metros de comprimento e 6 toneladas. Ela simplesmente escolheu não te querer. A orca offshore é a menos estudada de todas. Ela vive em alto mar, longe da costa, em grupos que podem chegar a 100 indivíduos, o maior de todos os ecótipos. E isso cria um problema. Elas são difíceis de rastrear, difíceis de entender. O que se sabe é que elas comem tubarões. E não de qualquer jeito. Os pesquisadores encontraram dentes desgastados nelas, o que sugere contato constante com escamas e cartilagem de peixe cartilaginoso. O que elas fazem exatamente em alto mar ainda é mistério, e quando um animal desse tamanho ainda guarda segredos, isso por si só já é assustador. Nível de ameaça: baixo para humanos, mais alto para qualquer coisa com barbatana que apareça no caminho delas. Agora é que começa a ficar sério. As 3 próximas têm registros documentados de comportamentos que testam os limites do que você imagina ser possível num animal selvagem. E a número 1, ela vai te deixar sem resposta. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque o que vem a seguir é exatamente o tipo de coisa que o Arquivo Impossível existe para mostrar. A orca de gelo vive na Antártida. E ela desenvolveu uma técnica de caça que parece coisa de ficção científica. Quando avista um pinguim ou uma foca em cima de um bloco de gelo, ela não ataca direto. Ela coordena com o grupo, às vezes 4, 5 orcas, e elas nadam em formação sincronizada para criar uma onda artificial. Uma onda que quebra o gelo, derruba a presa na água e entrega ela direto na boca do grupo. Agora pensa comigo, elas não nascem sabendo disso. Essa técnica é ensinada de geração em geração, como uma tradição cultural, uma cultura de caça,
transmitida entre mães e filhos ao longo de décadas. Nível de ameaça: moderado para humanos em ambiente aberto. Existem registros de mergulhadores que precisaram sair da água às pressas depois de perceberem que estavam sendo observados por um grupo delas. A orca tipo A é a versão antártica de predador de topo. Ela não caça pinguins, ela não caça peixe, ela caça baleia jubarte, um animal que pode ter 20 toneladas e 15 metros de comprimento. E ela faz isso em grupo. O que parece força bruta é, na verdade, estratégia pura. Um grupo de orcas tipo A pode passar horas desgastando uma baleia jubarte. Uma morde a barbatana, outra empurra, outra sobe em cima para impedir que ela respire. Elas afogam uma criatura 7 vezes maior do que elas. Só que quando esse nível de inteligência e coordenação vai parar numa criatura sem medo de nada, o risco começa a ser outro. Para humanos em barcos pequenos, há relatos de orcas tipo A investigando embarcações de perto, bem de perto. Nível de ameaça: alto. Não porque elas atacam humanos por hábito, mas porque elas são grandes o suficiente, inteligentes o suficiente e coordenadas o suficiente para fazer isso se quisessem. A orca de Big, também chamada de transiente. E esse é o animal que os cientistas acompanham com atenção desde 2020, quando grupos dela começaram a atacar sistematicamente veleiros na costa da Península Ibérica. Ela é diferente de tudo que você viu antes. Orcas de Big não se importam com peixe. Elas caçam mamíferos marinhos, golfinhos, leões marinhos, focas, baleias. E elas fazem isso com uma precisão que desafia qualquer explicação simples. Em 2024, um grupo de orcas afundou 3 veleiros em menos de um ano na costa da Espanha e Portugal. Não foram acidentes. Foram interações repetidas, coordenadas, com alvos específicos, o leme do barco. Elas aprenderam a quebrar lemes e ensinaram umas às outras. Agora pensa comigo. Um animal que aprende em tempo real, que ensina o grupo, que seleciona um ponto fraco específico da embarcação e repete o comportamento. Isso não é instinto. Isso é algo que a ciência ainda não sabe nomear direito. E tem mais. Tilikum, a orca de Big mais famosa do mundo, matou 3 pessoas em cativeiro. Ela não era um monstro. Era um animal com 6 toneladas de inteligência e 2 décadas de frustração acumulada. E quando o limite chegou, chegou com consequências que o mundo inteiro assistiu. Elas não parecem ameaçadoras quando saem na superfície. Elas parecem curiosas, quase gentis. Só que em certos contextos, o que elas são capazes de fazer fala mais alto do que qualquer aparência. No fim, esse vídeo não é sobre ter medo de orca. É sobre entender uma realidade simples. O animal mais inteligente do oceano existe em 5 versões. E nenhuma delas é o que você imaginava antes de apertar o play. Comenta aqui embaixo qual dessas 5 versões mais te surpreendeu. E se você não sabia que orcas afundaram barcos de verdade, deixa um nos comentários. Quero ver quantas pessoas chegaram nessa parte sem acreditar. Deixa o like, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo. Porque o Arquivo Impossível ainda tem muito mais coisa que parece mentira, mas tem registro.